terça-feira nós temos o quadro com a Miriam Durante falando sobre questões comportamentais e, na verdade, remexendo tudo aquilo que a gente tem por dentro, mas que muitas vezes não quer assumir. Na semana passada a gente falou sobre o perdão, a gente desmistificou bastante coisa com relação ao perdão e hoje a gente vai falar sobre... Não seria uma continuação, mas é algo que muitas vezes atrapalha a gente perdoar e atrapalha a gente também na vida em si, na vida com a nossa família, na vida com o nosso patrão, com o nosso empregado, com o nosso chefe ou também com os nossos amigos. É a questão do orgulho. Miriam, boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Boa tarde, Carlos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Miriam, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão que todo mundo tem, mas fala que não tem, que é o orgulho. E agora, hein, Miriam? Porque todo mundo tem a ideia que orgulho é dar um passo para trás, né? Se sentir menor. E não é nada disso. Não é? Às vezes, eu acho assim, é você simplesmente acabar com uma situação. Né? É limpar uma situação. Não tem nada demais você reconhecer que aquela situação não está fazendo bem. Olha, vamos resolver aquela situação. No caso do perdão, como a gente conversou muito a semana passada, é você reconhecer o que tem para reconhecer no perdão, não quer mais ser amigo daquela pessoa, não precisa, mas limpa a situação e segue a tua vida. A mesma coisa... em relação a um amigo, vamos dizer, você brigou com ele, chega, engole, não é uma questão de ter orgulho, porque eu vou me pedir desculpas ou não. Não é pedir desculpas, simplesmente fala, olha, eu errei, assumir a responsabilidade. Eu acho que não é uma questão só de orgulho, é de assumir as coisas. É que é muito mais fácil você achar que você não tem culpa, que você não fez nada de errado e jogar tudo para o outro. Então eu acho que o orgulho é uma questão de você não assumir a sua responsabilidade. Não acho que é só uma questão de orgulho, não. Não sei, o que você pensa disso, cara? Miriam, com relação a essa questão de orgulho também, a gente vê, principalmente, até nós mesmos, quando a gente tem aqueles momentos de reflexão, quando a gente fica pensando a respeito disso, e aliás, essa semana para mim foi uma semana bastante reflexiva, Miriam, até interessante uma reflexiva, por quê? Nós falamos na semana passada a respeito do perdão. Exato. E já deixamos aí essa questão do orgulho bastante latente. Aí a gente se pergunta, será que eu não estou sendo orgulhoso em algumas questões? Porque muitas vezes, não é, Miriam, a gente acha que o orgulho, quer dizer, às vezes reconhecer um erro vai fazer com que a gente se sinta diminuído e muitas vezes não é, né, Miriam? Não é. Você não acontece nada se você reconhecer que você errou. O grande problema é isso que eu estou falando, é a pessoa reconhecer que ela errou. É porque você não quer reconhecer, você quer achar que o erro não está em você, o erro está no outro. Principalmente, não é mesmo? Aí eu acho que é assumir responsabilidades. É nesse ponto que eu estou falando, o orgulho a gente tem que definir bem se é orgulho ou é assumir responsabilidades. Eu sempre falo. Eu acho que, pelo menos para a minha vida, eu tive que assumir uma coisa. A gente tem que assumir que nós somos responsáveis por 100% do que nos acontece. Eu não digo 90%, não. É 100%. Se você está bem na sua vida, se você não está, a responsabilidade é sua. Todas as atitudes, tudo. Então, você fez uma coisa lá atrás, é o reflexo, não adianta. É o toma lá da cá, não adianta. Você tem que assumir. Quando você assumir isso, aí a tua vida começa a ficar melhor. Vale lembrar também, não é, Miriam, que a gente precisa ter um pouquinho de orgulho, e principalmente porque esse orgulho, às vezes, se traduz em amor próprio, né? A gente percebe que quando as pessoas começam a se abnegar, a abrir mão de tudo aquilo que elas querem, elas perdem não só o orgulho, mas como vão perdendo com o tempo também a sua personalidade. Quer dizer, o orgulho também pode ser bastante positivo para as pessoas, se canalizado para o caminho certo, né? Então, isso que eu estou falando. Tem uns dois lados. Por exemplo,
eu gravei um programa e eu fiquei assim, estava super orgulhosa, estava cheia, porque recebi uma pessoa muito importante, que é um amigo muito querido. Eu estava assim, muito orgulhosa de ter aquela pessoa do meu lado. Então eu acho que isso é um orgulho, mas é um orgulho gostoso, entendeu? É isso que eu acho. Tudo tem um lado positivo e o negativo. Depende de para que lado você quer olhar. Porque quando você coloca essa questão do orgulho como um sentimento para não só se autopromover, mas também se autoajudar, isso é bastante interessante. Agora, quando você confunde o orgulho com aquela coisa de querer que tudo seja seu, aí a coisa começa a complicar, não é, Miriam? Porque não tem uma... E quando você coloca a tua vida, você coloca num nível que você vai definir como... como é que eu posso te dizer isso? Como sendo um objeto. Não funciona isso, não dá para você definir dessa maneira. Quando você se vai se igualar a um objeto, não funciona. Não funciona assim. Você não pode pensar que você é melhor do que o outro, você é melhor porque você tem esse objeto a mais, porque você tem uma casa melhor. Então, como é que eu posso me rebaixar com aquela pessoa se aquela pessoa é muito inferior? Não existe isso. Não é porque você tem mais do que aquela pessoa e ela é inferior a você. Não é por aí. Não se mede pela quantidade de coisas que você tem. Então eu acho que você tem que... Não é por aí que você vai medir. Então quando você fala desse lado do orgulho, eu acho que é um orgulho muito negativo. Porque geralmente as pessoas caracterizam essa questão do orgulho. Não, eu tenho orgulho sim, mas você percebe que a pessoa está levando aquele orgulho para um lado soberbo, por um lado arrogante. É exatamente nesse viés que você está pegando agora, né, Miriam? Quer dizer, aquele orgulho negativo, aquele orgulho que não vai fazer nem bem nem para você e nem para outra pessoa que você está. E nem para outra, exatamente. Exato. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, nossa, eu tenho o maior orgulho de carregar o nome do meu pai. Mas quando ela fala isso, é carregar o nome, não está falando em dinheiro. Está falando o nome, o sobrenome daquela pessoa que ela considera. Quer dizer, que é uma pessoa de caráter. A gente está falando do caráter da pessoa, a gente não está falando em condição financeira. Agora, você vê aquelas pessoas que falam, sabe com quem está falando? Sabe de que família que eu sou? Sabe que... Aí é outra coisa. Então, as pessoas confundem. Hoje, as pessoas confundem o nome com a posição social, com o dinheiro. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Até o orgulho está sendo meio confundido aí na história. O orgulho com assumir responsabilidades. Assumir que se você quer melhorar, seja em qualquer época do ano, e principalmente, eu estava escutando um pouquinho antes aí de eu entrar, a tua matéria falando que agora chega o final do ano e todo mundo fica pensando, né? Que a gente tem que mudar um pouquinho. Exato. A gente não tem que esperar acontecer uma desgraça com a gente, ou não tem que esperar ficar doente para mudar, né? A gente tem que ver que as coisas não estão andando como a gente quer, então tem algo de errado. Não é isso? Quer dizer, tem que saber reconhecer, é isso que você está colocando aqui desde o começo desse nosso bate-papo, é assumir posições e falar, olha, realmente é isso que eu quero, realmente é isso que eu preciso, e simplesmente tentar moldar a vida de acordo com aquilo que realmente você quer para não se arrepender depois, né? Exatamente. Aquela coisa de que tem que ser humilde, eu não estou nem voltando para isso. Você tem que reconhecer, olha, a tua vida não está saindo exatamente como você planejou. Então, tenha uma conversa com você mesmo. Por que ela não está saindo como eu planejei? Então não adianta você culpar. A cada vez que você tem uma reflexão, você culpa uma pessoa. Você culpa o vizinho, você culpa o seu chefe, você culpa um monte de gente. Está na hora de você parar de culpar as pessoas. Porque ninguém é responsável por nada, a não ser você mesmo. A sua vida, a única pessoa que é responsável é você. Então, se ela está sendo conduzida de uma maneira errada, é você que está conduzindo. Então está mais do que na hora de você sentar, parar e pensar na tua vida. O que você está fazendo com ela? E essa época é muito boa para isso, porque a gente está entrando, daqui a pouco a gente está entrando em 2014. Então por que não entra de uma maneira diferente? Por que a gente não entra assumindo nossos erros?
Eu concordo com você que às vezes, Cláudio, chegar para uma pessoa, ou que a gente brigou, ou que a gente tem uma diferença e falar assim, olha, você me desculpa, eu estou errada, não é tão fácil. Então. Às vezes fica aqui engasgado para sair, né? E falar, ó, me desculpa, eu errei. Não é uma coisa que sai assim. Mas é necessário, Cláudio, se a gente errou. Aí é que eu tenho que falar. A gente tem que engolir aquilo e falar assim, não, escuta, eu tenho que reconhecer, eu estou errada. Porque senão você está tapeando a você mesmo, não adianta. Miriam, uma pergunta aí que outro dia eu estava discutindo com um amigo meu também a respeito dessa questão de orgulho, dessa questão de trocar de posicionamento, trocar até a forma de pensar. Muitas vezes o orgulho pode ser bastante confundido com teimosia também, não é, Miriam? Ah, sim. Porque a pessoa acha que ela não tem que voltar atrás, porque ela voltar atrás, ela vai ser fraca, eu não volto, quem tem que me pedir desculpas é ela, se ela quer a convivência comigo, ela que vem, e a pessoa fica ali batendo naquela tecla e não volta. Isso. Então, eu acho que o que ela está fazendo com isso? Ela está perdendo. Então, não adianta. É por isso que eu acho, você tem que ver o que você quer da sua vida. Analise os resultados da sua vida. Tua vida tá boa? Tá saindo exatamente como você quer? Então tá tudo bem. Agora, se não tá saindo como você quer, faça uma análise, vê por que não tá saindo. Mas seja honesto com você. Não jogue a culpa em ninguém, porque o único culpado dos resultados positivos ou negativos não tem. Pode jogar a culpa no vizinho, em quem você quiser, mas se você for honesto com você mesmo, você vai ver que o único culpado é você. Quer dizer, aquela questão do orgulho, o orgulho é inerente a toda pessoa, a gente tem a ver com a questão do orgulho, a questão do amor próprio também, só que infelizmente, não é, Miriam, as pessoas começam a utilizar o orgulho como uma forma de soberba, como uma forma de arrogância, e isso acaba sendo uma coisa negativa. É por isso que o Dante colocou o orgulho lá nos 7 pecados capitais também, né, Miriam? Quer dizer, as pessoas usam o orgulho negativamente. Então, eu acho que tem uma maneira de usar dessa maneira bem negativa também. Eu acho que é uma questão de interpretação, sabe? Sim. Por exemplo, e quando você olha para o orgulho também, tem aquela maneira da pessoa também se conhecer um pouquinho. Por exemplo, Carlos, se eu te perguntar, qual é a sua profissão, Carlos? Eu sou publicitário. Publicitário. Você faz o que no rádio? Aqui no rádio eu trabalho com a questão da comunicação, faço também trabalhos de jornalismo, porque eu também tenho uma formação jornalística. Você se acha um bom jornalista, Carlos? Olha, para mim, assim, dentro do meu ponto de vista, eu tenho muito que melhorar ainda, sabe, Miriam? Eu costumo dizer que eu nunca aprendi tudo. Mas comparando com a média, eu acho que eu estou lá de 0 a 10, soberbas e orgulhos à parte. Esquece que você está num programa de televisão, eu estou perguntando para você, o que você se acha? Você se acha um bom jornalista? Porque se não se compara com ninguém, se compara com você. Eu me acho um bom jornalista, viu? Ótimo. Se eu fosse perguntar isso para uma outra pessoa, olha o Carlos falando, olha como ele se acha, não? Ah, então, Aí, escuta, uma coisa é você se achar, a outra coisa é você ter noção do que você é. Então, hoje em dia se confunde muito. Por quê, Carlos? Para você chegar onde você chegou, é que as pessoas hoje a gente vem no rádio e fala assim, ele fez uma faculdade, ele estudou um pouquinho, conseguiu um programa no rádio assim muito fácil, né? E hoje ele se acha bom. Ele é um jornalista e se acha bom. Não é isso, Carlos. As pessoas não têm noção do que os outros fazem. Então, você sabe a tua trajetória, você sabe o que você fez, o que você estudou. Então, quando alguém te pergunta se você se acha bom ou não, eu acho que você tem que ser correto em falar, eu acho, sim, eu me acho isso, aquilo. Por quê? Porque eu estudei isso, aquilo. Ou então eu não acho. Eu acho que isso eu preciso melhorar muito, ou então não preciso melhorar. Eu acho que existe uma coisa chamada sinceridade. Exatamente. Né? Porque você vê um monte de gente falar assim, não, eu tenho que melhorar tanto. Aí quando sai
que não tem ninguém olhando, eu sou o melhor. Então por que não falou? Quer dizer, fez fazer propaganda para si mesmo, ninguém vai ficar sabendo o que você faz, né, Miriam? Exato. Então existe isso também, das pessoas hoje, elas confundem o nome. Então eu não posso falar, não, eu sou muito boa no que eu faço, aí não posso contar, porque senão as pessoas vão achar que é arrogância. Que é arrogância, que eu sou uma pessoa muito orgulhosa, que eu me acho isso. Não. Existe uma coisa chamada competência. O cara é competente, ele é bom no que ele faz. E isso é muito importante. Pô, você tem o maior orgulho de ter um amigo competente. O que tem de mais nisso, Carlos? Isso eu acho que são coisas positivas no orgulho. Isso eu acho que... E isso é bastante interessante, que se as pessoas, dentro dessa ótica que a gente está conversando aqui, dentro desse nosso contexto, né, Miriam? Se as pessoas aprendessem também a se valorizar mais, com certeza esse orgulho seria usado sim de forma positiva. Exato. Ela está valorizando, mas ela não está fazendo mal nenhum. O que você está fazendo? Você está procurando cada vez mais se aperfeiçoar no seu trabalho. Você concorda? Sim. Então você está reconhecendo cada passo positivo que você dá no seu trabalho. Porque o reconhecimento é muito importante. Porque se você não reconhece uma coisa que você faz positiva, Carlos, não adianta nada. Exatamente, porque se você não reconhece algo que você faz de positivo, com certeza, fazendo algo negativo, você também não vai perceber. Exatamente. Então, é assim, a gente tem que reconhecer, dar valor a cada passo positivo que a gente faz. É como assim, a gente quando a criança vai aprendendo, a gente não brinca, ai, mas parabéns, você está aprendendo. A mesma coisa, o adulto é a mesma coisa. Você está na sua profissão e cada dia eu sei que você vai se aperfeiçoando, você vai procurando melhorar, porque você é um bom profissional. Então, quando eu te perguntei aquela hora, Carlos, não compare, porque aí é que é a grande coisa. A gente não tem que se comparar ao outro, a gente tem que comparar a gente. Cada dia, eu procuro fazer o melhor trabalho possível. Eu sei que eu nunca vou conseguir ser perfeita, porque perfeição não existe. Mas hoje eu faço o meu trabalho melhor do que ontem. Amanhã eu vou fazer melhor ainda. Mas melhor do que eu posso fazer. Não melhor do que a Márcia, do que a Regina, porque não dá para comparar com elas. O meu trabalho é o meu, é muito particular. Entendeu? Então é assim, a gente tem que se superar a cada dia, mas superar o seu trabalho. E por que não ter orgulho de ser o que a gente é, não é, Amy? Exatamente. Aí é que eu te falo que é a parte positiva. Nessa parte eu concordo. Ter orgulho da tua trajetória. Olha, eu tive uma trajetória muito boa, eu subi com o meu esforço, eu fiz isso, ou então eu tive um grande empurrão de um amigo, mas mesmo quando você tem um empurrão, hoje em dia todo mundo sabe que você pode ter tido um empurrão muito grande, mas se você não for competente, você não se mantém num lugar. Exatamente. Seja ele aonde for, Carlos. É a mesma coisa, eu gosto de trabalhar com algumas analogias, Miriam, a mesma coisa daquele carro que não quer pegar e você tenta empurrar para ele pegar no tranco. Para ele pegar no tranco. Aí, mas a gente percebe, se o motor não funciona, você vai ficar dando tranco direto e o carro não vai andar. Você vai cansar de dar tranco e vai desistir do carro, não é isso? Claro, exatamente. É a mesma coisa, Carlos. As pessoas percebem, quando você mente, é isso mesmo, quando você mente por um determinado tempo. Porque todo mundo vai percebendo a sua mentira e chega uma hora que você não consegue mentir para mais ninguém. Então você não convence mais as pessoas. Você mente por um tempo, depois não adianta mais. Miriam, muito obrigado por mais uma vez você estar presente com a gente aqui na programação, sempre gerando cada vez mais reflexões, e com certeza na semana que vem, na próxima terça-feira, a gente volta com um assunto mais interessante para mexer não só com os corações, mas como também com as mentes das pessoas, que é o mais interessante, não é? Com certeza, é uma delícia. Eu espero toda semana estar aqui na terça-feira, porque eu acho muito gostoso esse papo. Eu acho que a gente, conforme foi evoluindo cada semana, a gente formou assim uma conversa gostosa. Eu acho que eu já te conheço um pouco, você também. Então, a gente acabou formando uma dupla boa para isso. Ó. Muito bacana. Muito obrigada. Até a semana que vem. Até a semana que vem, Miriam. Tchau. Tchau, tchau.